Agora 8 horas, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Gente desta segundona, 1ª de agosto. E de pensar, que hoje seria o dia da volta às aulas, não fosse essa maldita pandemia. Mas a gente vai começar hoje falando sobre esse balão de ensaio que está sendo jogado agora pelo governo federal, pelo ministro da Fazenda, ministro da Economia, não é? A respeito da volta de um imposto que tributa transações financeiras. Pouco se sabe concretamente a respeito disso. Pelo que a gente tem percebido, o ministro Paulo Guedes tem colocado o assessor especial dele, Guilherme Afife Domingos, para ser ali a ponta de lança dessa ideia. Sabe quando você tem ali uma vontade de fazer alguma coisa, não sabe exatamente de que forma isso vai ser recebido, de qual vai ser o tamanho da negociação que vai ter que ser aberta, por exemplo, com o Congresso Nacional. Então você não queima todos os cartuchos de uma vez só. E o cartucho que está sendo queimado nesse momento é o cartucho disparado pelo assessor especial Guilherme Afife Domingos, que aliás falou conosco aqui na Rádio Bandeirantes há uns 10 dias mais ou menos, antecipando essa ideia do governo de recriar um imposto sobre transações financeiras. Até esse momento, são mais perguntas que se tem a respeito do que de fato o governo pretende do que respostas. Por exemplo, se o governo diz que esse imposto é muito diferente da malfadada CPMF, que ficou aqui vigindo no nosso país durante anos, começou lá atrás, no governo Itamar Franco, como IPMF, um imposto que surgiu ali no bojo do momento da transição de moeda, e era tamanha confusão naquele momento, com hiperinflação, moeda trocando, RV, multiplica por 500, divide por 200, enfim, que o imposto acabou entrando nesse contexto. Voltou ali na sequência, um ano e pouco depois, já no governo Fernando Henrique Cardoso, com a missão de salvar a saúde. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Não salvou saúde coisa nenhuma, aumentou a arrecadação do governo e caiu depois com uma decisão do Senado Federal na hora da prorrogação. Passou pela Câmara e o Senado barrou já no governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que o governo percebeu? Que é um imposto fácil, é um imposto que é dificilmente sonegável, que é um imposto que aumenta a arrecadação. E agora, com uma nova roupagem, de novo esse balão sendo colocado ali em cima da mesa de todos nós para ver como nós aceitamos ou não essa história. Queria colocar aqui o que diz o professor Delfim Neto, todas as segundas-feiras conosco, daqui a pouquinho aqui no Jornal Gente, a respeito disso. O professor Delfim Neto tem alertado que o governo não parou para pensar com a atenção que é necessária num assunto tão difícil como esse, que é a reforma tributária. Estudo profundo, conversa com sociedade, estados, municípios, não aconteceu isso. O governo está sinalizando o seguinte: olha, eu vou colocar esse imposto aqui para tributar o digital, mas como seria tributar o digital? É verdade, tem muita transação digital hoje que está passando ali batida, não pode acontecer isso. Mas de que forma seria feito isso? Não está claro. E vou desonerar outras coisas. Que outras coisas? Sendo que o presidente Jair Bolsonaro vetou a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para setores que são os maiores empregadores da nossa economia. E se isso não for revisto rapidamente pelo Congresso Nacional, é capaz que em dezembro a gente tenha essa bomba, mais uma, explodindo no nosso colo. Então aqui é para a gente ficar atento para o que acontece, para isso que está sendo colocado agora numa discussão muito estranha, porque essa discussão pode se voltar contra nós, cidadãos, a qualquer momento. O Cláudio Humberto, direto de Brasília, com mais ponto de vista a respeito dessa história, né, Cláudio? Bom dia para você. Bom dia, Thaís Freitas. Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Olha, essa questão ainda está só começando, né? A gente está vendo aí que as ideias estão surgindo, as propostas, o balão de ensaio, que é um pouco mais do que isso. Eu acho que a coluna vertebral da reforma tributária é a criação desse imposto, né? É um imposto que acabaria por neutralizar outros, inclusive. É isso que o governo e os seus idealizadores prometem. A gente entrevistou aqui na semana passada, na sexta-feira, o empresário Flávio Rocha, que é presidente do grupo Riachuelo, né? E ele é um dos defensores desse novo imposto. Pela descrição que ele fez aqui no nosso programa,
o novo imposto vai resultar, segundo ele próprio afirmou, seria bom para todo mundo. Eu não sei como é que imposto pode ser bom, mas o que ele afirmou é que esse novo imposto, isso seria bom para todo mundo, porque afinal de contas ampliaria a base de recolhimento. Com isso, um número maior de pessoas passaria a pagar impostos, coisas que não paga hoje. Seria alguma coisa como 500 vezes mais a base em relação à base de pagadores que há hoje. Portanto, assim, se for aquilo que o empresário Flávio Rocha falou aqui no nosso programa, é mais do que uma reforma tributária, é meio que uma revolução tributária, né? Porque, segundo ele, também isso vai provocar, em prazo curto, a extinção de vários impostos que passam a ser, que já são obsoletos, já são impostos analógicos, e nós vivemos uma sociedade já na era digital e é preciso modernizar isso, etc. e tal. Bom, vamos ver para onde isso vai caminhar, né? O fato é que nada ficará como é hoje, é o que aparentemente a gente percebe pela evolução, né, dos entendimentos, etc. Agora, o que eu acho que está faltando é um esclarecimento maior, é o engajamento, é incluir a sociedade nessa discussão, né? É que as pessoas sejam ouvidas, que claramente o governo comunique, informe, né, a extensão dessa reforma que ele pretende, né? Porque, afinal de contas, o que disse aqui o Flávio Rocha foi uma coisa bem diferente do que vem sendo dito até agora pelo governo. Pelo menos ele disse numa extensão que nenhum líder governista foi capaz de dizer. Na véspera da entrevista do Flávio Rocha, a gente entrevistou no Bastidores do Poder o líder do Centrão, o deputado Arthur Lira, e ele não faz a mais mínima ideia, aparentemente, do que, enfim, desse conjunto de propostas que o empresário mencionou. De fato, o que a gente espera é que também se mantenha a palavra do presidente da República. Ele voltou a dizer ontem que não haverá aumento da carga tributária, ou seja, nós vamos continuar pagando tanto imposto como pagamos hoje. Exatamente esse é o compromisso do presidente, né? Vamos ver se ele consegue fazer isso e se a turma do Paulo Guedes, o Paulo Guedes também tem dito isso, que a ideia é modificar, é mexer, é modernizar o sistema tributário da maneira geral, mas sem aumentar a carga. Vamos esperar para ver se isso de fato acontece. Eu duvido. O governo e Congresso, quando se juntam para mexer em tributo, em geral, pelo menos nas últimas 5, 6 décadas, tem sido para aumentar impostos e não para torná-lo, pelo menos para torná-lo racional, se não para diminuí-lo. É verdade, né, Cláudio? A população, né, os empresários já estão calejados, né, com essa história de que não vai mudar o imposto, mas é só o nome, né, a contribuição continua sendo a mesma. É mais ou menos a linha que adotou ontem o presidente da República. No que você disse aí, nós vamos ouvir aqui o que realmente disse o presidente Jair Bolsonaro ontem, que foi passear de moto, né? Usou máscara para falar com alguns apoiadores, tomou um café numa padaria em Brasília e falou sobre a nova CPMF. Não tem aumento de carga tributária, você pode substituir imposto. O que eu falei com o Paulo Guedes, pode ser o imposto que você quiser. Você tem que ver para o outro lado o que vai deixar de existir. Você vai diminuir a tabela de imposto de renda, percentual, vai aumentar a isenção, você vai exonerar a folha de pagamento, vai também acabar com o IPI. Então eu falei para ele, quando for apresentar a vocês, botar os dois lados da balança. Se o povo não quiser, não vai falar nem parlamento, porque nós e o parlamento somos subordinados ao povo. Então vamos achar que não deve mexer, deixa como está. É o que o presidente da República disse, é uma adaptação. Você tem que lembrar que ele derrubou um secretário da Receita que falou em CPMF, né? O Marco Sintra, aí no passado recente, falou sobre essa história, né, de recriação da CPMF, trouxe ali, adiantou algo que estava sendo estudado pelo Ministério da Economia, acabou caindo por conta disso. E agora, né, diante aí da pressão que parece sofrer da equipe do ministro Paulo Guedes, o presidente adota esse discurso. Mas é o que a gente tem dito aqui, parece mesmo, e a sensação que dá para a população que já passou por isso aí no passado, não com o Bolsonaro, mas com outros governantes,
é de que é uma história para boi dormir, né? Nós vamos recriar aí a CPMF num outro molde, outros impostos serão fundidos para chegar até esse, o valor que você paga de imposto vai continuar sendo o mesmo, né? É claro, né, que a população calejada tem medo desse tipo de discurso, né, e quer rechaçar, quer deixar de longe qualquer ideia que venha com a criação de um novo imposto, justamente pelo que aconteceu no passado recente. Vocês lembram, a CPMF, né, tinha esse P de provisório que virou permanente, né, era um imposto para financiamento da saúde, que seria provisório, né, segundo a ideia de Adib Jatene, e depois acabou se tornando um imposto permanente, né, não só para a saúde, mas para abastecer o cofre público. E isso que a Thaís falou é fundamental, porque nós estamos antecipando, né, uma reforma tributária antes de saber o tamanho do gasto que nós vamos ter, porque uma reforma administrativa colocaria parâmetros ali... Pedro, mas esse é o ponto fundamental, né, Pedro? Por que ninguém fala essa expressão nesse momento, reforma administrativa? Por que a gente vai aumentar agora a arrecadação no momento de queda da economia e não vai cortar gasto? O governo teve a coragem de fazer a reforma previdenciária, teve a coragem agora de colocar, pelo menos por enquanto, a mão num assunto delicado que é a reforma tributária, mas a fundamental, que é a administrativa, ninguém lembra, né, Pedro? Eu até, né, Cláudio, até entendo alguns governantes, né, não concordo com eles, mas entendo que a preocupação, né, possa ser com crime de responsabilidade, com alguma prática que possa trazer prejuízo político, que possa trazer prejuízo para o governante por conta das amarras que são feitas pela legislação. Se ele não tiver grana, por exemplo, para pagar, né, ele pode cair ali num caminho perigoso. E o que a gente tem colocado hoje sobre a mesa é uma exigência da sociedade de redução do gasto público. A sociedade não aguenta mais pagar impostos para sustentar penduricalho, para sustentar mordomia, para sustentar o tamanho do Estado brasileiro, né? Então não adianta fazer uma reforma tributária pensando no gasto atual, se nós precisamos enxugar essa máquina, precisamos reduzir o tamanho do Estado brasileiro, né? Isso é urgente e não vai dar para pagar essa conta, né? A não ser que o governo esteja disposto, né, a ir por um caminho totalmente impopular, contrário do que a sociedade espera, que é o fácil caminho de aumentar impostos e jogar para as costas daqueles que já estão esfolados, né, a responsabilidade pelo pagamento dessas mordomias. Não dá mais para a gente conviver, nós estamos num período de excepcionalidade, a arrecadação está caindo e o governo vai ter que assumir. O governo que eu digo, não só o governo federal, né, os poderes vão ter que assumir essa liderança pela discussão do tamanho da administração pública brasileira, né, Cláudio? Exatamente. O que se espera mesmo é uma reforma administrativa radical. É disso que o país precisa. Radical, que eu digo, é de diminuição do Estado, né? Isso é que pressiona o aumento da carga tributária, ou pelo menos a criação, todas essas coisas que eles estão imaginando, né? Inclusive a criação de um imposto sobre transações digitais, apesar de eles dizerem que isso aí vai substituir outros impostos, né? O tamanho da carga continua igual. Bom, primeiro é preciso acreditar nessa promessa. Mas, assim, tudo isso é feito porque tem aí uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal e o Estado brasileiro tem que manter ali uma arrecadação que corresponda às suas despesas, ao seu custo, né? O que se exige, o que a sociedade exige é que os governantes reduzam esse custo, né? Não faz o menor sentido os governantes serem mantidos em palácios extraordinariamente, né, luxuosos, né, com toda a mordomia, com helicópteros na hora que quiser, com aviões, frota de aviões, helicópteros e não sei o que mais. E enquanto isso a gente ali nós só temos o direito de pagar essa conta, né? Isso sem contar no que o Pedro falou, que é a questão lá dos penduricalhos, né? A gente tem batido nisso aqui frequentemente, né? O custo dos penduricalhos no salário dos servidores, sobretudo servidores de nível, aqueles que recebem, né, ali próximo do teto, né? E estamos falando de quem manda. Estamos falando no Poder Executivo, aqueles que estão lá no alto. Estamos falando do Poder Legislativo. Se vocês não fazem ideia do número de servidores que ganham acima do teto, inclusive, utilizando-se de subterfúgios, tanto quanto no Poder Judiciário.
essa gente é quem mais resiste, né, a qualquer tipo de reforma administrativa. E a reforma administrativa que chegar no Congresso, por exemplo, ela vai ser dilacerada pelos deputados. Sabe por quê? Porque quem redige os votos, quem redige as emendas, quem propõe, que deputado, tem que propor essa emenda aqui, tem que colocar aqui essa vírgula que está faltando, precisa colocar, acrescentar esse parágrafo. Quem faz isso são exatamente os marajás beneficiados pelos penduricalhos. São aqueles funcionários de alto nível que ganham ali no teto salarial e não querem abrir mão dos seus penduricalhos, né? E quando chegar no Poder Judiciário, mesma coisa. Além do próprio juiz ser beneficiado pelos altos salários, né, que sempre no teto, tem também a sua assessoria que igualmente é beneficiada com os penduricários e as regalias e os privilégios do setor público. É muito difícil remover isso tudo, né? Para remover esses penduricalhos, aí eles vão falar em questões de direito adquirido e vão inventar uma série de pretextos para não mexer nisso, né? E é preciso mexer mesmo, né? Nós precisamos reduzir o custo da máquina pública no Brasil, não é para daqui a 20 anos, porque as propostas todas são as novas gerações, quem entrar a partir de agora no setor público é que vai ter que se adequar às novas regras. Não, a gente precisa que isso seja feito imediatamente, né? Não podemos mais suportar o tamanho, o peso, o custo que representam os poderes, os três poderes, né, o chamado setor público no Brasil. 999-04-8756. Gildevaldo Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Parabéns, Pedro, pelo seu comentário, pelo seu ponto de vista a respeito desses impostos, né? E ninguém fala isso a respeito da reforma administrativa, né? Os gastos no Senado, no Congresso, no Judiciário, né? Isso é que acaba com a gente, essa quantidade de deputados, de senadores, de vereadores. Fala que a gente precisa que vocês divulguem. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Agora, 8 horas e 17 minutos, Olha, direto Thaís. do... Oi, Cláudio? Não, só para comentar o comentário do nosso ouvinte, né? Ele está todo coberto de razão. Tem uma coisa aí que a gente não mencionou, eu já falei isso outras vezes, mas é bom sempre lembrar. Um dos absurdos do setor público no Brasil é essa coisa de vereador. Tem que acabar com isso, né? Vereador só deveria ser permitido, né? Vereador profissional, remunerado para isso, etc., em cidades acima de 1 milhão, 2 milhões de habitantes, né? O que a gente vê nos 5.700 municípios brasileiros, que é a imensa maioria, a população sustentando o vereador sem a menor necessidade. Vereadores, inclusive, que existem em grande parte, o noticiário está cheio de exemplos dessa natureza, para chantagear prefeito, para arrancar dinheiro de prefeito, de fornecedor de prefeitura. Olha, essa coisa do vereador no Brasil representa um custo espetacular, extraordinário, né? Acima do razoável. Eles custam uma grana para o pagador de impostos e não retribuem isso, não entregam, né? Não devolvem em serviços úteis o que eles custam para nós. Então, assim, quando eu falo daquela reforma administrativa mais radical, eu acho que inclui coisas como essa, a extinção de vereadores, ou pelo menos a extinção da obrigatoriedade de pagá-los, né? Vereador só voluntário. Ou é isso, meu caro, ou então vai fazer outra coisa. Agora não vai receber dinheiro público. Eu acho que é isso que uma boa reforma poderia contemplar. Agora são 8h18, Cláudio. A gente vai ao Paraná ao vivo, a repórter Ana Flávia Silva, para falar sobre um acidente gravíssimo que aconteceu nessa madrugada, causado por neblina e também por um incêndio. Qual é o balanço feito até agora desse acidente, Ana Flávia? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Já são mais de 20 feridos, pelo menos, nesse acidente que aconteceu entre a noite de ontem e a madrugada de hoje na BR-277. Um deles segue ainda em estado grave. 8 pessoas, 5 mulheres e 3 homens, morreram nesse engavetamento que ocorreu no quilômetro 77 da rodovia em São José dos Pinhais, que fica na região metropolitana de Curitiba. Por enquanto, somente 3 das vítimas foram identificadas. No momento do acidente, ocorria um incêndio em uma das margens da rodovia e essa fumaça, combinada com a forte neblina na região, acabou deixando a visibilidade muito baixa. Pode ter sido o principal motivo para o engavetamento, que envolveu 5 motocicletas, 15 carros, um carro da Polícia Militar e um caminhão.
Obrigado pelas informações. No Pulo do Gato hoje aqui da Rádio Bandeirantes, Thaís, Cláudio, nós conversamos com o policial rodoviário federal do Paraná, Yuri Oscar, que nos trouxe a informação, né, da ocorrência sobre a neblina. É um trecho ali, Cláudio, para quem sai de Curitiba, viu, Thaís, e vai para o litoral paranaense, por essa rodovia, próxima ali a São José dos Pinhais, que não é um trecho mal sinalizado, mas a neblina estava muito densa. E aí o fogo, né, aí da mata, acabou invadindo a pista também, e isso complicou a situação. Segundo o policial rodoviário, né, estava difícil de enxergar a 10 metros à frente do carro, né? Você vê como a situação estava difícil ali. As pessoas começaram a dirigir literalmente no escuro, né, Pedro? Você começou a dirigir no escuro e alguns pararam o carro no acostamento e saíram do carro. Olha o perigo o que aconteceu, né? E assim, claro, não dá para culpar, ninguém, né, ali queria ser atropelado, mas ele ressaltou aqui que essa não é a recomendação nesse tipo de situação. Por isso aí esse número de pessoas feridas. A ocorrência já terminou, mas muitos dos envolvidos foram encaminhados para hospitais da região. Ao longo da programação da Rádio Bandeirantes, mais detalhes sobre esse grave acidente da noite de ontem, que ainda estendeu o resgate durante a madrugada de hoje no Paraná.